já era um desejo de trazer o... Fica nervoso. Você... Ah, é porque uma mãe, ela tá interessada. Não precisa ficar nervoso, não, fica tranquila. E aí já existia esse desejo da gente fazer o trabalho do currículo internacional. Tá? Vou explicar para vocês um pouquinho o que é isso. A gente já tinha conversado, né, Sandra, um pouquinho como é que a vontade de trazer isso, mas às vezes em educação as coisas não são tão rápidas quanto a gente quer. Tem uma logística que envolve, você às vezes vai mexer numa peça e mexe como um todo. E existe esse projeto que 2019 vai ser uma grande referência, não só aqui, eu acho que para todo Ipanema, acho que a gente vai ter um trabalho muito destacado do que se faz hoje, isso eu posso falar com garantia, até porque já conhecer todo mundo. E aí a gente resolveu já adiantar agora, iniciar no mês de setembro, para já trazer e já ter o conhecimento de vocês. Você quer falar um pouquinho sobre o desejo de vocês trazerem? Eu acho que assim, né, o ano passado vocês nos trouxeram, né, essa possibilidade, né, até numa época como essa, né, ao redor de agosto, setembro, para a gente implementar em 2018. A gente teve uma certa resistência inicial, exatamente por tudo isso que ele falou, né, que horas, que turma, como é que isso seria. A gente sempre primou em ter uma escola brasileira, né, com currículo em português. E essa bandeira, né, é uma bandeira que a gente sempre levantou, mas a gente começou a perceber que começaram alguns pais a levarem as crianças muito pequenas para um curso de inglês, que não era uma coisa que acontecia com frequência. O pai, muitas vezes, optava em, no futuro, colocar numa escola estrangeira com 4, 5 anos, ou quando eles iam para o fundamental, eles aí sim entravam com o curso de inglês. E essa busca começou a acontecer muito cedo. E aí a gente passou a ter um fluxo de crianças chegando na escola atrasadas, no meio da manhã, no final da manhã, indo embora mais cedo. Então, com essa observação de que, de fato, a busca para o idioma era uma busca que estava acontecendo muito mais cedo, e aí o ano passado a gente deu essa parada, precisamos nos reavaliar. A casa nova também era uma experiência recente, que a gente precisava se rearrumar, ver onde seriam cada turma. Então, assim, agora a gente já tinha pensado de começar isso em 2019, né? Mas, assim, não dá para começar nada no início do ano letivo e sem que a gente faça uma experiência, né, para ver se isso vai dar certo, para ver se de fato os pais têm esse interesse, a partir de que idade essa busca começa a acontecer, como é que serão essas turmas, né, quais são as idades que elas vão se apresentarem. E aí a gente convidou o Luciano para ele vir aqui conversar conosco, falar um pouco disso, que não é a nossa praia. A gente, de fato, não conhece muito esse universo, né? A gente conhece o universo da educação infantil, da proposta montessoriana. E aí a gente também pensou uma outra coisa, que espaço é esse que essas crianças fazem um curso de inglês que é talvez tão diferente daquilo que a gente pode preparar com mais cuidado, que a gente possa ajudar na estruturação do espaço, que a gente possa também de perto estar acompanhando esse trabalho. E da mesma forma que no curso de inglês que a gente já tem na escola, a gente faz uma interligação com a proposta da escola. Que novo pacote é esse, né? Até porque tem surgido várias dúvidas, os pais querem entender esse que eu tenho hoje, de que forma ele acontece, esse novo, será de que forma? Eu ponho 2 vezes por semana, mas no Petra já tem 2 outras vezes. Isso complementa
o quarto dia da semana. Então, assim, são dúvidas que a gente também tem, né? E eu acho que esse ano, né, esse setembro, outubro, novembro, dezembro, é um bom momento para a gente avaliar se de fato a gente está preparada a fazer esse trabalho na escola, começando desde cedo e atendendo num padrão muito bom as crianças da escola para evitar esse remanejamento ao longo do dia pelas famílias, né? Não, a gente também percebe, como a gente sempre está à frente em termos de estudo, a gente sabe da importância de um outro idioma. Mas que importância seria essa se nós contratássemos um professor e não tivéssemos realmente estruturado alguma coisa sedimentada anteriormente? Por isso a gente optou por alguém que já está conosco e que já tem uma estrutura de uma coisa internacional, para não fazer exatamente aquela professora de inglês que chega na escola e vai embora. Então a gente precisava primeiro organizar isso, ter o conhecimento que a gente tem hoje com eles, saber o espaço onde alocar e fazer o funcionamento da escola não ter nenhum prejuízo. Uma criança que entra no inglês não pode perder nada que ela tinha direito anterior. Então, em que horário, de que forma a gente fazer isso e que ambiente agradável a gente pode trazer para esse espaço agora com um novo idioma. Entendeu? Então, demandou primeiro, já desde o ano passado, mas ainda assim há uma especificidade muito diferenciada no PETA, porque a gente tem crianças de horários diferenciados. Como atender a todos, como fazer o turno da tarde chegando no horário, como fazer o da manhã ficando até a hora do almoço. Então isso demandou uma dificuldade de organização, especialmente para a gente tentar montar alguma coisa agora em setembro, porque aí a gente vai ver o funcionamento para quando chegar já em fevereiro, né, quando começa o ano letivo, a gente já tem isso uma estrutura muito bem organizada, para que a gente possa manter melhor ainda um ano letivo com o estudo da língua o ano todo. E a gente sabendo que dentro das teorias todas de educação, a importância de um novo idioma, quanto mais cedo, melhor. Então a gente sabe que vocês procuram, todos vocês, uma escola que tenha um idioma estrangeiro, mas a praticidade é muito difícil. Levar para uma outra escola, trazer para cá, chegar atrasado, sair mais cedo e tudo mais. Então, se a gente conseguir fazer isso dentro da própria escola, facilitará a vida de todo mundo, desde que não haja prejuízo para as crianças não perderem nada que elas tinham direito até hoje. Mas seria isso, acho que agora é você. Eu acho legal o que você falou, porque assim, esses anos primeiro nos aproximaram. E nos aproximar significa que a gente vai entendendo melhor um ao outro, tanto para o bem quanto para o mal. Você entende o defeito da outra pessoa, você entende as qualidades e você sabe melhor como é que você trabalha. Hoje, por exemplo, a gente conhece o calendário da Petra todo. A gente sabe as festas. A gente já ganhou desafios aqui na Petra, às vezes teve um mês que a gente fez Outubro Rosa, que foi uma novidade para a gente fazer Outubro Rosa. A gente já ganhou Sítio do Capão Amarelo e por aí vai. E a gente entrou no DNA. Fora isso, a gente sempre teve também uma influência do trabalho montessoriano. A gente estuda o trabalho de Maria Montessori, assim como Vygotsky, assim como Piaget, um pouquinho que fazem hoje em Reggio Emília. A gente hoje tem um contato direto com a Escola da Ponte, em Portugal. Enfim, a gente está muito conectado com o que é feito, que está se fazendo de educação, que vem de novidade e também que tem de tradição para a gente trabalhar. A UAL, a gente não é novo em projeto bilíngue. A gente surgiu em 94, tá? Não parecer que a gente é um curso que está vindo agora. Surgiu em 94 em Caraí. E o interessante é que a gente surgiu voltado para a escola. Como a Bia tinha feito esse trabalho há muito tempo no Colégio Gay-Lussac, não sei se alguém conhece o Colégio Gay-Lussac em Niterói, e hoje ele se tornou uma das referências em bilinguismo, enfim, foi vendido para um fundo. E aí começou a se fazer esse trabalho voltado para as escolas. A gente começa a fazer esse trabalho voltado para as escolas, muito forte. E então, com todos os cursos na década de 90, estavam pensando muito as crianças de 10 anos para cima, a gente já pensava nos pequenininhos, já começou a desenvolver uma metodologia própria para eles, para ter um approach onde a criança consiga construir e ter uma ligação afetiva com a língua, porque você tem que ter aquela criança motivada, você tem que ter aquela criança feliz e tem que ser uma coisa legal para eles. E disso você ter uma absorção quase orgânica da língua. Eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês, vou explanar coisas rápidas que eu também não gosto de falar muito não, e vou deixar aberto para vocês me interromperem a hora que quiserem também, trazendo perguntas, tá?
fiquem à vontade com toda e qualquer pergunta. Bem, já botei aqui o telefone para vocês, está também no prospecto atrás. Quem quiser perguntar, tiver dúvida de financeira, dúvida de pedagógica, eu passo tudo, inclusive pelo WhatsApp a gente passa esses vídeos aqui que a gente vai passar para vocês. Tá bom? Deixa eu ver o que eu separei aqui para vocês. Vou pedir licença, vou ter que sair. Aí eu falo com você para você me mandar os vídeos pelo WhatsApp, então. Lógico, Tá lógico. bom? Me desculpe Não, que a tudo gente bem, ainda eu já vai... estava programado você um pouquinho mais cedo. Tá, tudo bem. Tá bom? Pode passar todas as dúvidas que a gente responde sim. Tá. Você pegou? Pegou? Todo aqui. Foi? Se não for, foi no computador mesmo. Não, sabe o que é? É como você tem que botar uns adaptadores, às vezes o adaptador fica... Ai, foi. A Apple ela faz de tudo que você não usar nada diferente. Mas enfim, acaba que eu preciso um pouquinho desse aqui, me ajuda. Deixa eu aumentar um pouco o som. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente faz com o currículo internacional. Tá? Eu tenho a Bia que está chegando aqui também, que a gente teve turma nova iniciando e foi uma confusão, a gente já quis começar o trabalho aqui com vocês. Apresentar o que a gente faz, e é que o currículo internacional, basicamente, a gente trabalha com as crianças, está um pouquinho isso circular também. A gente trabalha com elas diversas áreas do conhecimento. Então, já na educação infantil, a gente trabalha matemática, a gente trabalha ciências, arte, desmembrando para música, para teatro. Para quê? Para você poder trabalhar no cérebro da criança, nos dois hemisférios dele, caminhos diferentes de chegar à linguagem. E tornar a linguagem algo que seja muito além do que só aprender a linguagem pela linguagem. Entendeu? Não é que exista nada errado nisso, mas você ir além do English as for Language, né? Da linguagem para ser apenas comunicacional. Ela é vivencial e ela está no seu dia a dia. Tá? E quem já fez intercâmbio aqui, eu também eu fiz, pelo menos eu tenho esse depoimento. Para mim, eu comecei a vivenciar muito mais a linguagem quando eu tinha que viver as coisas do dia a dia, quando eu tinha que ir na farmácia e não sabia o nome do remédio, uma vez eu tinha que comprar gengibre, eu não sabia como é que falava aquilo. Então, assim, essas coisas trazem a gente uma questão de naturalidade. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que é essa aqui, é matemática ou é ciências. É a nossa TPUAL. Seu projeto na Escola Aprendiz em Botafogo. Eu estou aqui hoje com a turminha muito especial do Pré-1 da Aprendiz da Barão. E hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal sobre o espaço. Space, right guys? Yes? Nessa semana a gente falou bastante sobre o espaço. Então a atividade que a gente vai fazer agora vai trabalhar o reconhecimento dos elementos presentes no espaço, alguns elementos, né? E também vai estimular as crianças a terem uma noção de quantidade. A gente também vai trabalhar com matemática. Let's go, guys? Yes? Alright, guys. Oh, look! It is big and round. What is it? Moon. How many moons are there? One moon. Alright, great. Oh, look! They are taking astronauts into space. Oh, they are? Primeiro ela passou o conceito todo com ele, geral. Rockets, right, Matheus? How many rockets are there? Provavelmente o tema dessa aula era espaço. Great. Espaço, seus planetas. Astronauts, yes, they are working in space. Yes, I spy with my little eyes 3 astronauts. Let's count. 1, 2, 3. Great. I would like to go to space. Would you like to go with me? Yes. Yes. Let's go. Let's see the moon. Everybody stand up. Let's
Ou seja, uma aula sobre... Daqui a pouco a gente tem que daqui, sabe? Uma aula sobre espaço, seus planetas, que deve ter trabalhado com eles, onde você pode trabalhar com a parte de corte e colagem, etc. e tal, para você visualizar aqui com concreto o espaço, os 9 planetas, né? E a criança, é importante ela passar por aquilo, manipular, e a gente trabalha num tema como esse, diversos aspectos, não só um aspecto científico, como vai ter música, depois você pode botar um Elton John e botar Rocketman, brincar com eles, trabalha a questão da contagem também, entendeu? Tudo isso está fixado hoje, quando a gente trabalha, por exemplo, na área de ciências ou na área de matemática. Às vezes as pessoas falam assim, matemática para educação infantil? É lógica e matemática, a gente já começa a trabalhar com eles, a questão da lógica, o início do raciocínio de matemática com eles, mas não tem uma questão de... A gente não tem uma preocupação de desenvolver o que vai ser desenvolvido no Fundamental 1. Tá? Assim como o letramento, a gente não tem uma preocupação de desenvolver o letramento para eles, que isso virá naturalmente para o Fundamental 1. A gente faz programas também para Fundamental 1. Então, assim, a gente quando trabalha isso, o currículo internacional, não é uma coisa aleatória ou que nós criamos em cima somente da experiência que a gente tem. A gente está conectado hoje com escolas internacionais, tem escola na Califórnia, tem escola na Austrália, e, enfim, onde a gente tem uma troca e um intercâmbio de currículo, que a gente consegue fazer atividades e seguir um currículo programático que está sendo feito lá, fazer aqui também. Isso é muito interessante, porque aumenta o teu intercâmbio e te deixa muito próximo. O segundo é que a gente percebeu que a educação que a gente faz no Brasil, muitas vezes está superior ao que está acontecendo lá fora. Isso é muito bacana de ver também. E terceiro, que a gente chegou a fazer um trabalho com uma plataforma. Deixa eu ver se ela está aqui para vocês. A gente tem uma plataforma hoje. Ih, gente. Calma, foi. Que a gente trabalha com eles. Bem, eu vou falando com vocês, se voltar aqui. Não deixa eu falar. Devido à tecnologia deixa a gente na mão. A gente trabalha com eles. Quando voltar eu mostro para vocês. Até porque eu queria mostrar outro vídeo depois. Uma plataforma de ensino norte-americanas. Porque... Foi... Enfim. Com eles, aonde eles trabalham também jogos, exercícios todos que são feitos em escolas americanas, canadenses também, enfim. Ficou um pisca-pisca aqui, né? E é bem legal fazer esse trabalho com eles, porque assim, aumenta a interatividade que a gente tem com essas escolas, a gente consegue aproximar e fazer uma coisa que é feita dentro das escolas. Para você ter noção, hoje, eu não posso ser em Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro, quem está usando essa plataforma internacional para dentro de sala de aula, além de nós que estamos usando, você tem britânica, você tem americana, OLM, e se eu não me engano acabou. Não tem mais conhecimento de ninguém, curso ninguém usa, só a gente está usando isso. Ajuda muito também no trabalho, para a gente fazer com eles. E dos pequenininhos também sempre tem a tecnologia, assim como se mostrou ali o computador, porque assim no Montessori aqui a gente não tem muito isso, né? A tecnologia, ela tem que ser só como estímulo, mas não para deixar a criança na tecnologia. Esse é o trabalho que a gente faz. Principalmente na educação infantil. A gente não acredita na tecnologia. Por exemplo, você nunca vai ver a gente com um quadro interativo como sendo o elemento principal da sala de aula. É legal o quadro interativo? Eu já trabalhei com quadro interativo, é super bacana. Mas o ponto é o seguinte, para a gente é muito mais interessante construir manualmente, fazer o hands-on, né, que se chama, do que você deixar a criança na tela, porque a tela pode ser tudo, pode ser celular, pode ser tablet, pode ser o que for.
Então, quando ela entra, você vê a professora Thaís, por exemplo, ela usava ali para ser como estímulo, era um livro que ela estava passando para ele, ajuda muito a gente, porque o professor não tem que carregar livro, carrega tudo num tablet, é muito mais fácil, pode botar uma caixinha de som. Então, nesse sentido, a tecnologia, a gente trabalha com ela, mas a tecnologia ela não é colocada para as crianças dessa maneira. Até mesmo a questão da plataforma, muitas vezes são exercícios que você faz manualmente, que você faz, ou que você vai para fazer, mais para fundamentar um quadro, que você faz com eles, tá? Aí, eu tô achando que eu não vou conseguir. Enfim, o everyday que a gente faz, enfim, a apresentação, se não der até falo, mas eu queria mesmo mostrar o vídeo depois para vocês. Enfim, qualquer coisa eu puxo aqui, eu tenho minha caixa de som, põe minha tela aqui para vocês e puxo isso. Então, basicamente, o que a gente vai trazer para cá é isso. É o projeto do currículo internacional que a gente vai fazer com eles, tá? Aonde cada dia da semana a gente vai trabalhar com eles uma determinada área do conhecimento, tá? Então, um dia vai ser voltado mais para matemática, um dia vai ser voltado para linguagem e expressão, um dia vai ser voltado para artes, tá? Aí, passa e foi embora. O que estava dizendo? Um dia vai ser STEM, que significa Science, Technology, Engineering e Math, que é um novo approach que está se fazendo, e principalmente vindo hoje do noroeste, do nordeste dos Estados Unidos, Boston, aquela área, que é você trabalhar diversos conceitos de tecnologia com a criança num ambiente hands-on, que tem sido muito interessante, que a gente faz também. Isso que a gente faz hoje em diversas escolas também, que a gente faz. São mais de 20 escolas que a gente está atuando hoje no Rio de Janeiro e tudo mais. Às vezes o pessoal vai falar, por que vocês resolveram não crescer? Porque se crescer muito, você acaba perdendo na qualidade do trabalho que você vai estar fazendo. A gente prefere... Mas aí quem vai optar por 2 dias só? Aí vai ficar só com dois assuntos de conhecimento? Porque cada dia vai cuidar de um. Exato, exato. Como é que a gente faz? Isso é interessante. A gente fez esse modelo, que é de segunda a sexta, com a possibilidade de quem quiser fazer só terça e quinta, faz só terça e quinta. Ou porque fica melhor de logística, enfim, às vezes para aquela pessoa naquele momento é melhor começar só com 2 vezes na semana e não implementar o modelo dos 5 dias. Se eu pudesse, falando sinceramente, se fosse meu filho ou meu sobrinho, eu falaria assim, olha, põe seu filho para fazer 5 dias, porque língua estrangeira, isso não só no inglês, é um pouco como carro, como bicicleta. Quanto mais você tiver quilometragem, mais você vai ter fluência, vivência e naturalidade com a língua. Mas o programa de 2 vezes também é um programa muito interessante que a gente faz. Em ambos a gente faz a mesma carga horária de tempo-aula com eles. Tá? E aí, 2 vezes na semana, a gente vai estar trabalhando os elementos que a gente considera básicos para a formação daquilo ali. Vou te dar exemplos. A gente vai passar por formação da linguagem e sempre com mais algum aspecto, como arte ou algum aspecto científico. Mas nos outros 3 dias a gente vai pegar outras questões, vai desenvolver às vezes um lado ecológico, um trabalho de ecologia que a gente vai fazer com a criança, entendeu? Mas a pergunta é, vale a pena fazer 2 vezes a semana? Vale, porque a gente faz isso já há algum tempo, entendeu? Menos que isso eu não faria, obviamente. A gente não... Desculpa, minha pergunta tão estruturada. Se ele fizer 2 vezes na semana, o que ele vai ver? Tá. A formação da linguagem, tá? Que isso daí é base pra gente trabalhar com ele. E sempre vai ter mais algum aspecto, é isso que eu tava falando. Sempre mais algum aspecto nessa formação da linguagem, vamos supor, na terça e quinta, tá? Então, às vezes vamos lá, vou dar um exemplo. Às vezes, vamos supor que na semana a gente está trabalhando com eles o reino animal, tá? Aí a gente começa a trabalhar com eles Rei Leão. In the jungle, the my jungle, the lions live tonight. Canta, traz música para eles. Vamos montar o reino animal, identificar quem é quem, fazer exercícios ligados a essa área. Mas às vezes a gente vai fazer um exercício mais artístico. Bia, por aqui, ó. Aquela hora. Tudo bem? Tudo bem, tá bom. Apresento a vocês a Bia que estava presa agora para a nova turma.
E na verdade ela pode até falar melhor do que eu. Eu acho a pergunta dela, Bia, eu já vou te botar no tiroteio aqui. Boa noite. Que ele, o Luciano, cuida mais da parte administrativa, ela que é do pedagógico. Então ele estava ali no salto alto, eu falei, segurou bem. Apesar de eu ter estudado muito pedagogia nos últimos anos. Médio, salva ele aí. Mas a pergunta dela é muito interessante. Qual é a diferença de conteúdo absorvido para 2 vezes por semana, para quem vai fazer 5 vezes por semana? Eu acho que é um pouco menos ainda. A criança que vem opta pelo inglês 2 vezes por semana, quais as atividades que ele tem nesses 2 dias? A criança que vem mais 3 outros dias, quais são as outras que ele vai ter? Cada dia da semana é um conteúdo relacionado a uma área do conhecimento. Essa que a gente também gostaria de entender. Sim, claro. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que os nossos programas é como rodagem de carro, né? Se você tem um ponto A ou ponto B, você vai chegar de alguma maneira, mas em velocidades diferentes, dependendo do número de horas que você tenha por semana. E é um equívoco, assim, até que sempre se falou muito, se associou a criança a ser bilíngue se ela tivesse numa imersão absoluta. Não, o bilinguismo acontece em famílias brasileiras e com contato com a língua inglesa. Agora, a velocidade que se chega e o grau de fluência depende muito do número de horas. Então tá, essa é a primeira coisa para se entender. Não quer dizer que o aluno que estude 2 vezes por semana não vai chegar nunca a ser uma criança bilíngue. Os meus filhos eu considero bilíngues e na época não existiam esses programas enormes. Assim que teve, eles entraram. Talvez, se tivessem tido, eles tivessem sido bilíngues mais rapidamente. Bom, essa é a primeira coisa para explicar. A gente trabalha esses programas diários por áreas de conhecimento. Isso sempre foi assim. Eu brinco até que a gente... As meninas que falam que eu sou hipster, que eu faço isso muito antes do que se fala agora, que está na moda, essa coisa dos learning centers. Então a gente trabalha, claro que agora está mais... como está mais em evidência como metodologia educacional, a gente está fazendo de uma maneira mais explícita, né? Mas a gente sempre trabalhou cada dia da semana uma área diferente. Então, como é que a gente fazia essa coisa de no mesmo horário você ter alunos 2 vezes na semana, 3 e todo dia? Foi pra gente um desafio operacional, que a gente entendeu que era a única maneira que a gente conseguiria tocar o projeto todo dia, operar todo dia, com às vezes 6, 7 alunos. Às vezes eu tinha 7 mães que queriam todo dia e tinha 10 que queriam 2 vezes por semana. Então a gente achou esse modelo e tinha que ser muito organizado, tipo, terça e quinta é o dia que vai todo mundo. Então terça e quinta é o dia mais cheio, segunda, quarta e sexta é o dia que vai só os alunos que vão todos os dias. Então a gente monta um esquema, por exemplo, eu tenho uma escola que é assim e que as terças e quintas, eu dei o exemplo porque lá é assim, a professora regente tem mais uma professora. Então, por causa do número de alunos que aumenta terça e quinta. O que fica de fora, o que entra? Que eu acho que essa é a grande questão. A gente prioriza, nos 2 encontros semanais, quando são 2, a gente prioriza a nossa base. Então, a gente segue o syllabus que a gente tem no nosso material didático básico, e que é o language development mesmo, e literature, assim, que está sempre presente, que a gente não vai deixar de abrir mão. E o outro trabalho com foco também cultural, nas datas comemorativas, um pouco da questão de passeio pelas ciências e tal. Quando você tem um programa de todo dia, aí a gente entra com um trabalho focado em matemática, num dos dias da semana. A gente entra num trabalho focado nas ciências mesmo, maior, assim, a gente hoje, há 2 anos, a gente já vem desenvolvendo em sala essa abordagem STEAM, né? Então a gente trabalha sempre com experimentos. Se vocês virem, entrarem nas nossas redes sociais, vocês vão ver um bocado do que a gente está falando. Eu mostrei para eles uma aula aqui de Space, geral. Ah, tá. Porque as crianças, elas experimentam. A gente tem, por exemplo, agora nas férias até vi uma atividade de colônia onde eles trabalharam a questão de flutuar e afundar, float and sink, e brincaram muito. E a gente fez muitas coisas aqui com os alunos 2 vezes na semana. Só que existe uma pincelagem. Só para vocês entenderem, o aluno perde a rodagem mesmo, porque eu fico muito atenta a essa questão de, vamos lá, na Petra a gente tem 2 encontros semanais, então vai ficar sempre a aula planejada de terça? Pô, então a criança que está 2 vezes na semana vai perder esse projeto incrível que teve para os alunos de todo dia na semana passada. Então a gente treina os professores semanalmente, é exaustivo, toda semana a gente está com eles
falando da próxima semana. A gente lê de cabo a rabo o planejamento, destrincha com eles o planejamento, discute o que a gente quer que seja feito. E nessa discussão, que hoje é feita online, por isso que a gente consegue fazer tanto, porque é na plataforma que a gente tem, a gente consegue mostrar para eles, olha, gente, essa semana é o seguinte, esse projeto de quarta-feira a gente acha fundamental que todos os alunos estejam em contato. Então, quem está aí com o programa de 2 vezes a semana, dá uma mexida e joga isso para terça ou quinta, para que todos os alunos tenham contato com isso, tá? É assim que funciona. Mas sim, tem um planejamento e nesse planejamento a gente sabe que as turmas que a gente chama de kinder, porque a gente tem uma nomenclatura para diferenciar essa rodagem, esse número de horas semanais. Então, a gente... Nas escolas a gente tem o kindergarten, que são 2 vezes por semana, originalmente ficou assim. O curso é de preschool, né? Então a gente tem o kindergarten 2 vezes, o super kinder, que é o 3 vezes, e o everyday English, que é todo dia. Então elas têm um planejamento, que é um planejamento que o professor novo chega e fica, meu Deus, é muito complexo, porque a gente fez por cores e divide por dias, e aí o professor, ele entende as áreas ali, os dias que ele vai fazer. E a gente determina os dias. Só que a gente dá flexibilidade a eles de trocar. Às vezes uma aula até que o aluno faltou muito, às vezes uma aula até que o aluno não teve muita falta, elas falaram, a gente deixou para outra aula, uma coisa que a gente julgou que fosse necessário que todos assistissem. E, enfim, a gente existe sim essa flexibilidade, tanto quanto a flexibilidade de se adaptar ao currículo escolar, né? Acho que isso a gente já, esse ano, vocês sabem que é assim, o Luciano e a Gisele trocam as questões dos projetos pedagógicos da escola, né? Veem o que está sendo dado, o que não, o que a gente insere, o que consegue inserir ou não consegue. Então, essa customização aí em relação ao projeto da escola também é uma coisa que a gente consegue fazer com o Everyday mais ainda, né? Mas basicamente é isso, são learning centers, são áreas de conhecimento diferentes e a gente passeia por essas áreas nos diferentes dias da semana. E quando o programa é até mais extenso, dentro das horas do programa a gente passeia também. No curso de vocês, né, fora da escola, ele acontece 2 vezes por semana, todos os dias, assim, né, até pra gente entender, lá são 2 vezes? Na unidade? São 4 horas por semana. Ah, tá. 4 horas por semana. Quer dizer, acaba que é uma carga horária semelhante. É uma carga horária semelhante, mas a mãe ali, a gente dá a opção para a mãe de... Esse ano a gente deu a opção de alguns ficarem com 3, mas menos de 3 não. Porque quando lá atrás, no tempo de vovó neném, eu comecei, tinha um encontro semanal. E a gente começa a ver que, primeiro, a demanda é maior, a demanda se tornou mais exigente, os pais vão querendo mais. Tem grupos de pais, não é o caso aqui, mas que até me assustam, assim, de algumas regiões, né, do Rio, que ligam para as escolas, as diretoras me falam, com calculadora na mão, contabilizando o número de horas de inglês total. Eu fico tipo, meu Deus, assim, na minha época de filho pequeno não era tão assim, não tinha essa frenesi todo com o inglês. Mas a gente entendeu que a demanda aumentou e entendeu que realmente também descobertas foram sendo feitas ao longo desse período. Hoje se entende que realmente uma segunda língua inserida de uma forma mais intensiva, né, na vida da criança, ela ajuda num monte de coisas, não é só em si a aquisição linguística. A aquisição linguística é o número 1, mas, por exemplo, uma coisa que se concluiu hoje, que é meio que uma musculação cerebral, né, que a criança ela fica com mais flexibilidade no raciocínio dela e até para a solução de problemas. Ela pira menos na solução de problemas, porque ela está acostumada a lidar com esse switch on and off. Ela tem 2 caminhos, né? Então, isso eu li outro dia até num artigo mais científico do que pedagógico. Mas eu achei interessante, porque na verdade é isso mesmo. Eu vejo que a criança fica com... É meio que um clichê na educação falar isso, mas ela realmente fica com mais janelas abertas, né? Para frente. Aí ela tem um conforto com a segunda língua maior e quando o aprendizado se aprofunda na escola, quando ele vai se tornando adolescente e tal, ele vai em busca até de outros conhecimentos usando a língua inglesa. O que eu posso dizer para vocês, assim, do que eu vivi já e há muito tempo dando aula de inglês, os meus ex-alunos hoje estão aí formados no mercado e tal, é que eu estou muito em rede social e fico muito seguindo eles para observar no que eles deram. É uma curiosidade natural, a gente quer saber o que... Ontem mesmo uma menina que está em São Paulo comentou com a minha secretária, que foi minha aluna, mandou áudio para mim, super fofo. Então o que eu vejo é o seguinte, é uma observação interessante, essa garotada aqui que começou pequititinha, que fez esses programas, nenhuma...
ela ficou longe da língua inglesa de alguma maneira. Muitos trabalhando, tem um menino que trabalha na Miramax em Los Angeles, e você vai vendo, a Jute mesmo, essa blogueira aí, que foi minha aluna, né? E outro dia eu brinquei com ela, falei assim, porque ela comentou umas coisas em inglês e falou em inglês, são todos meio próximos, se você vai ver até os posts de rede social, você vai ver que eles postam em inglês e tem essa familiaridade. Então, o que me faz crer que independente de onde eles chegaram academicamente, o inglês ficou presente na vida de uma maneira muito positiva. Isso é o que eu percebo com esses programas começados desde pequenininho, né? E em relação ao número de horas, eu não sei mentir. Eu acho excelente ter todo dia. Eu gostaria, assim, podendo, de que todo mundo pudesse fazer todo dia, mas eu acho melhor 2 vezes do que não ter. Então, assim, não tem também que entrar num desespero porque não pode todo dia, ou porque não cabe no orçamento, ou porque a criança tem outras coisas para fazer. É claro que o programa diário, ele é mais rico, ele oferece mais opções e mais coisas para fazer. E explora-se a língua por outras faces e é uma coisa que, é o que eu falei, rodagem, é número de horas. Mas assim, ele acontece de uma maneira bacana de qualquer maneira, né? Mesmo o aluno com 2 encontros semanais, ele vai estar in touch with very interesting stuff, né? Então, basicamente, é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Eu tenho, na verdade, dúvidas, mas assim, não tenho dúvidas quanto à importância da criança ter contato com uma outra língua desde cedo. Isso aí, para mim, é premissa. A facilidade, inclusive eu na minha própria família, entre os meus irmãos, eu que foi quem teve contato com a língua mais cedo, hoje eu sou a que mais facilidade tem para aquisição de línguas. Com outra língua, eu tenho uma experiência, eu viajei com minha avó era alemã, ela me levou com 5, 6 anos para fazer uma viagem de 1 mês na Alemanha. Eu voltei. Você entrou em contato? Eu entrei em contato. Completamente, mergulhei na língua alemã. Hoje em dia eu não falo alemão, mas eu voltei falando alemão e hoje em dia, de todos os meus irmãos, eu sou a que mais facilidade tenho para falar inglês, para falar português. Existe uma maleabilidade, né? Assim, porque eu não sou brasileira, sou argentina. Fonológica. Então, assim, isso aí para mim é premissa e assim, eu mesma sou uma comprovação desse fato. Assim, eu atribuo aquela situação, e eu acredito que tenha sido isso. Minha avó falava comigo em alemão, com os meus irmãos ela não falou Você tanto. é alemã? Não, minha avó era alemã, ela falava comigo em alemão, e isso desenvolveu em mim mesma uma facilidade muito grande para a aquisição de línguas. Né? Então, assim, quanto a isso também não tenho dúvida, a proposta não está consistente, enfim. Eu tenho dúvidas assim, mais práticas, não sei se seria com vocês ou talvez com a Pera. Eu entendi particular que as aulas acontecerão no horário de meio-dia, então como que vai ser? As crianças vão almoçar antes, elas vão para uma sala, para uma outra sala, elas vão ficar nas turminhas, vão fazer aula com os colegas? Isso tudo é uma novidade, porque assim, a gente lançou a possibilidade do Petra ter um inglês diferente do inglês que a gente já vem oferecendo. É uma atividade opcional. Né? Por ser opcional, a gente pensou no horário do dia que menos afeta aquilo que a Deise falou, a rotina das crianças. De meio-dia a 1, a única coisa que acontece é ou não ter a criança ainda na escola, porque ela ainda não chegou, o turno da manhã está indo embora, então não está aqui, e algumas crianças já almoçam nesse horário, nem todas. Então, por exemplo, eu tenho turmas que almoçam ao redor de 11 a meio-dia. Eu tenho turmas que almoçam ao redor de 12 às 13. O que a gente pensou, né? Inicialmente, uma coisa é a criança de meio período. São situações diferentes. Eu sou da manhã, saio meio-dia, posso ficar no Petra até 13. 13 horas vem alguém, pega e leva e vai almoçar em casa. Eu entro à tarde, entro 13, eu posso entrar às 12, já venho almoçada de casa e faço inglês. A criança de horário integral, dependendo da idade, se ela é de uma turma que já almoçava 11h30, ela provavelmente vai continuar almoçando 11h30. Mas assim, isso não é ainda um fato concreto, né? Porque a gente pode perceber que a aula de inglês, ela possa, como a natação, eu poria para fazer uma natação, uma criança que acabou de almoçar 11h30.
Então, as atividades serão atividades mais calmas, mais tranquilas? A gente vai avaliar isso nesse primeiro mês. Se realmente for, não atrapalha em nada, almoçar antes, como já vinha almoçando. Aquelas turmas que hoje, de fato, almoçam meio-dia, a gente também está pesando na balança que a maioria das crianças, no final de semana, em casa, almoçam um pouco depois disso. Então, não imagino que para criança de horário integral, que já tinha horário de almoço ao redor de meio-dia, tenha nenhum prejuízo em almoçar ao término da aula de inglês. O que a gente terá que acomodar são algumas atividades que acontecem entre 1 e 1h30, que provavelmente são poucas. Mas né? mais do que o almoço não me preocupa, eu sei que vocês vão dar um jeito de ser da melhor forma possível. Minha pergunta é, as crianças vão para uma outra sala, com uma outra professora, vai ser, as crianças da 2A. É como se você estivesse deixando o seu filho num curso de inglês. Quer dizer, a gente tem vários espaços vazios, de meio-dia a 1. Praticamente, eu tenho a casa do 37, toda ela sem ocupação, porque eu tenho um grupo grande de crianças, ou que está no solar, ou que está no refeitório, ou que está na área. Mas assim, eu tenho hoje livre esse espaço e a gente tem o espaço de baixo. Como será essa demanda? Se a gente vai formar 2 turmas ou 3, aí a gente vai ocupar, ou esse lugar terá uma arrumação fixa, né? É que num primeiro momento, de meio-dia a 1, ou a gente arruma e estrutura o espaço, aí eles vão dizer, essa turma é de criança muito pequena, então essa turma a gente vai usar almofadas, eles vão ter um deslocamento menor, eles vão ficar mais sentados, eles vão levantar, vão pular. A turma que se configurou é uma turma de crianças maiores, precisa ter mesas e cadeiras. É um curso de inglês, né? Tanto que, mesmo a gente não utilizando material didático na proposta da escola, o curso de inglês tem um material didático, porque é um curso como vocês levariam eles fora da escola. Então, são possibilidades que o curso oferece e a família está oferecendo. O Petra está disponibilizando um espaço que ele tem num horário que é um horário que não afeta a estrutura da escola. Sandra, né? Esse curso não teria acompanhamento de ninguém do Petra, ele é realmente Esse curso, no princípio, não. A gente vai supervisionar nos primeiros momentos essa parte operacional. Mas assim, e claro que a gente está ali como em todo lugar da escola, né? A gente delega aos professores da escola, claro que eles têm uma preparação para ficarem sozinhos com as crianças. E a gente também, recebeu uma proposta do IBEL de fazer isso. O IBEL é um curso super conhecido, recebemos proposta de um outro lugar, mas a gente não se rendeu porque eles estão conosco já há alguns anos. Então, eles conhecem o Petra, eles conhecem o mecanismo do Petra, os 2 donos do curso. Os professores que estão aqui, eles ficam, todos eles, sempre com o professor da escola. Então, essa informação já chegou lá para eles, já chega para eles há 2 anos, né, que a gente tem essa parceria. Mas, assim, a proposta é, de fato, que as crianças tenham essa autonomia, essa liberdade. Eu tenho professores que falam inglês, eu tenho outros que não falam. Então, oferecer esse professor, a gente não vê, de fato, nenhuma aproveitamento, nada de prática, nada que, de fato, possa garantir uma melhora, enriquecer mais o curso, né? Eles têm um espaço de curso que já existe e a gente já tem crianças que ao longo desses anos já fazem inglês lá.
A gente já viu algumas crianças utilizando esse inglês aqui dentro da escola, em conversas com estrangeiros que chegam para estudar conosco. Então a gente viu que o aproveitamento foi bom. Então eu acho que é só oferecer mesmo espaço, ver como esse espaço vai se estruturar, acompanhar. O que o Petra vai fazer? A pontualidade, a assiduidade, se de fato aquilo que os nossos pais fizeram de contrato com eles, se de fato acontece, né? Mas mais do que isso, a gente vai realmente precisar de vocês que observem se esse retorno está chegando em casa, se é o que vocês esperam. Mas não tem nenhum compromisso pedagógico deles com a pedagogia Montessori. Isso a gente cobra no inglês que a gente tem dentro do Petra, né? A gente tem um programa, tá? Esse programa, todas as unidades em estudo que o Petra tem, ele é feito interligado com todos os professores complementares. Então, o professor de inglês fala de uma mesma situação que o de música está falando, que o de arte está falando, que o de psicomotricidade está falando. Há uma intercomplementariedade entre as disciplinas no programa do Petra. Esse não é o programa do Petra, esse é um programa de inglês bilíngue com um currículo internacional, que eu não domino, que eu não sei. Então, a gente terá que delegar a eles esse trabalho. Quanto às turmas, eles, a princípio, acho que é a minha última pergunta. Eu imagino que também isso vai ser um teste, mas a princípio, qual a ideia? Manter as turmas, ou seja, as crianças da 2A vão fazer a linha junto com as crianças da 2A, e as crianças da 2B com a 2B e as da 3 com a da 3, ou vocês têm ideia de como é só traduzir. Eu queria responder várias coisas. 3, 4 e 5. Entendi. Nas agrupadas, a divisão não é exatamente por idade, então, na agrupada tem crianças de 3 e de 4. Só para saber se as 4 vão fazer ou se vão ficar com a turminha. Eu fiquei guardando a Sandra acabar e tentando memorizar tudo que eu quero comentar. A sua primeira pergunta sobre as questões operacionais. A gente atua num número grande de escolas e essas questões operacionais do horário, a gente vê vários modelos funcionando. Como a Sandra falou, eu corroboro a ideia dela de que a escola vai se ajustando, sabe? Tem escolas que a gente chega, as crianças vêm almoçadas de casa, entram e ficam. Todos que já estão na escola, os professores pegam a escova do dentinho e levam para a sala do inglês. A gente tem um espaço nosso para isso, né? E aí as coisas acabam acontecendo de uma maneira bem natural, assim, orgânica. Segundo comentário, por mais que seja um programa terceirizado, né, e que a gente esteja aqui fazendo alguma coisa com metodologia própria e tal, na verdade é óbvio que tem uma relação de confiança, uma relação de já conhecer, né, e essa coisa da metodologia